Bom dia, estamos mais um dia aqui para estudar a palavra do Senhor, nesses estudos da Escola Bíblica Dominical. O texto de hoje, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 5, versículo 4. Então é um trecho grande, uma perícope grande da palavra do Senhor que nós estudaremos, mas obviamente, estudaremos isso de forma resumida para que não fique muito longo o vídeo. Mas vamos estudar a palavra do Senhor. Antes, porém, como de costume, nós vamos pedir a graça do Senhor. O Senhor nos ajude, nos ilumine, nos dê entendimento da sua palavra, porque não conseguimos entender a palavra do Senhor sozinhos, sem a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Por isso vamos orar, que Deus nos ajude. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, de bendizer o Teu nome através do estudo das Escrituras. Nós pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, as nossas falhas, inclusive confessamos que temos uma limitação em entender a Tua Palavra. Por isso nos ajuda com o Teu Espírito Santo, cada um de nós, Senhor, que vai ouvir a Tua Palavra, que nós possamos ser orientados, iluminados pelo Teu Espírito Santo e capacitados a praticar aquilo que a Tua Palavra revela. Em nome de Jesus, nós pedimos estas coisas e Te agradecemos. Amém. O amor de Deus é um dos atributos mais conhecidos de Deus. Talvez seja o atributo mais conhecido. O amor de Deus talvez seja o atributo mais conhecido de Deus. Todavia, nós podemos dizer com certeza que é um dos atributos mais distorcidos. As pessoas distorcem o sentido do amor de Deus. E muitas pessoas tentam encaixar o sentido do amor de Deus com aquilo que elas pensam. Como se o fato de Deus amar significasse que Deus concorda com qualquer tipo de atitude, com qualquer tipo de relacionamento, com qualquer tipo de coisa. Como se o amor de Deus fosse imoral ou amoral. Como se Deus não visse diferença entre a justiça e a injustiça, entre o certo e o errado. E não é assim. O amor de Deus, ele é diferenciado porque ele é o amor de Deus, mas ele tem certas características. E assim como nós só entendemos Deus na medida em que ele quer se revelar para a gente através das Escrituras, assim também nós só entendemos o conceito do amor de Deus a partir das Escrituras. O mesmo Deus que diz que é amor, e ele diz isso através das Escrituras, é o mesmo Deus que diz outras coisas a respeito dele mesmo nessas Escrituras. Então, se alguém realmente acredita que Deus é amor, porque está escrito na Escritura, deveria então acreditar em todos os outros textos que falam a respeito deste amor e de outras características de Deus. Senão, esta pessoa, se ela concorda com algumas coisas da Escritura e com outras não, ela cai naquilo que Santo Agostinho disse, que se você acredita do Evangelho somente naquilo que você quer, não é no Evangelho que você acredita, mas em você mesmo. Portanto, nós percebemos que o amor de Deus é muito citado e é uma característica muito conhecida de Deus. Tem até uma música de uma banda de rock nacional que tem um trecho das Sagradas Escrituras sobre o amor em uma de suas letras. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, eu nada seria se não tivesse amor. Como eu disse, todavia, este amor ele deve ser entendido dentro do contexto. Os trechos mais longos a respeito do amor de Deus é 1 Coríntios capítulo 13 e esse trecho que nós vamos estudar hoje. O apóstolo João, aqui no nosso texto, e o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, eles vão falar do amor dentro de um contexto de conflito da igreja. Então o amor no texto deve ser entendido dentro desse contexto, não deve ser tirado fora do contexto. Isso que nós vamos tentar fazer hoje, se o Senhor nos permitir. Lembrando que nós estamos na terceira parte desta carta, e nessa terceira parte nós estamos estudando as características dos filhos de Deus. Já falamos que uma das características dos filhos de Deus é que os filhos de Deus devem renunciar ao pecado. Falamos também que os filhos de Deus devem guardar os mandamentos, estudamos tudo isso. Estudamos também no último domingo que os filhos de Deus devem rejeitar o mundanismo, e dentro desse contexto estava a figura dos falsos profetas, da mensagem dos falsos profetas e
os ouvintes dos falsos profetas. E hoje nós estudaremos, então, podemos resumir o nosso estudo nessa proposição. Aqueles que são filhos de Deus devem viver no amor de Deus. Quem é filho de Deus, então, deve viver no amor de Deus. Essa presente sessão, portanto, ela trabalha mais precisamente a natureza do amor de Deus que é exigido dos crentes. Veja que o apóstolo João, nessa carta, ele já falou sobre o amor de Deus. É por isso que o apóstolo João é chamado de o apóstolo do amor. Ele já falou, por exemplo, no capítulo 2, versículo 3 ao 11, no capítulo 3, versículo 10 ao 24, ele toca na questão do amor. Mas sempre que o apóstolo João fala do amor aqui nessa carta, o amor não é o foco principal, ele está dentro do contexto do mandamento, ele é considerado um mandamento. Portanto, ele está ligado a outros mandamentos. Então, ele não isola o amor, ele conecta o amor aos mandamentos, à crença, à fé. Então, a questão moral e a questão de fé, né, de crença, dogmática também. Ele mescla todas essas coisas, por isso a gente tem que entender o amor dentro desse contexto. É nesse trecho, nessa perícope, que o apóstolo João vai trabalhar um pouco mais essa questão vamos dizer assim, dar mais características a respeito deste amor. Ele nos mostra que o verdadeiro cristão, nascido de Deus, ele deve reconhecer a Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Deus, como Messias, e ele deve executar os mandamentos de Deus amando o Pai e os filhos do Pai, que são os nossos irmãos em Cristo. Portanto, esse é o resumo dessa perícope. Vamos lá ao texto bíblico? Vou dividir esse texto aqui. Nós dividimos em 4 partes. Não é um texto longo, vamos dividir aqui em 4 partes. Essa é a primeira parte, em que João vai mostrar aquelas pessoas para as quais ele escreveu a carta, e Deus vai mostrar para nós, porque essa carta é inspirada pelo Espírito Santo, qual é a fonte do amor. Então, daqui nós já percebemos que não é qualquer tipo de amor, não é só um sentimento, não é só o fato de querer que as pessoas fiquem bem, porque até mesmo essa definição é imprecisa, porque deveríamos nos perguntar o que é o bem e o que é o mal. Então precisamos de um padrão moral para isso. Então é necessário entender que este amor do qual a Bíblia fala é o amor que procede de Deus. Então, versículo 7 até o versículo 10, a ênfase aqui é mostrar de onde o amor procede, de onde o verdadeiro amor procede. Porque existem falsos amores, existem outros tipos de amores, de sentimentos, paixões e outras coisas que não são o amor de Deus. Mas vamos lá. Qual é a fonte do amor? Qual é a origem do amor? Versículo 7 até o versículo de número 10 diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então nós temos aqui o amemo-nos, e na verdade é uma espécie de jogo de linguagem que o apóstolo João está usando, né? Uma assonância, está começando o amados, a chamar estes crentes de amados e pedindo, é uma certa exortação, um certo pedido, apesar de não ser um imperativo aqui, é um verbo no subjuntivo que revela o desejo de João de que aqueles crentes amassem uns aos outros. Ele diz amados, ele começa com amados mostrando que ele está praticando, não é só de palavra, ele está considerando aqueles crentes como amados por ele. Então, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, qual a fonte do amor? De onde o amor procede? Este amor bíblico, o amor registrado nas Escrituras, de onde ele procede? Ele procede de Deus. Portanto, a conclusão lógica é que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O verbo nascido aqui está no tempo perfeito, mostrando aí uma ação feita no passado, cujos resultados estão presentes, podem ser sentidos no presente, mostrando aí a progressão, né? Aqueles que nasceram continuam com os efeitos desse novo nascimento. O versículo 8 diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus. E aí ele vai enfatizar mais ainda essa procedência do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, Deus não é somente a fonte de todo o amor verdadeiro. Deus é amor em essência. Ele próprio é este amor.
esta afirmação categórica e direta, Deus é alguma coisa, né? Deus é amor, são afirmações bastante importantes e elas impressionam, porque o texto não está dizendo que Deus tem amor, que Deus possui amor. Embora João tivesse dito no versículo 7 que o amor procede de Deus, e depois ele aprofunda isso dizendo que Deus é amor. Existem outras afirmações, inclusive pelo mesmo João, ditas a respeito de Deus, mostrando outras características de Deus que não deviam ser ignoradas por nós. João também diz no seu evangelho que Deus é espírito. Então, Deus é amor, Deus é espírito. No primeiro capítulo desta mesma carta, João diz: Deus é luz no sentido de santidade, ele é santo. O autor aos Hebreus vai dizer que Deus é um fogo consumidor, ou seja, ele é justiça. Então, nenhuma dessas características devem ser diminuídas. Deus é amor, mas ele também é luz, mas ele também é um fogo consumidor. E tudo que Deus faz está implícito, ou está, digamos, junto, né? Unido com todas as ações que Deus pratica, seus decretos, seus planos, está incluído tudo isso. O amor, a justiça, o fato de que ele é luz, o fato de que ele é um fogo consumidor e assim por diante. A gente não pode tirar os atributos de Deus ou dar preferência a um deles, tá bom? Versículo 9 diz o seguinte: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então aqui nós vemos João aplicando o amor de Deus, mostrando o amor de Deus na prática. Porque a gente dizer que Deus é amor, isso soa um pouco teórico demais, talvez. Mas porque a gente poderia se perguntar o que é amor, na verdade. Tá bom, Deus é amor, mas o que é amor, na verdade? E aí João, então, ele dá uma demonstração disso. Né? Como se ele dissesse, tá vendo? Deus é amor. E olha só, ele manifesta esse amor, ele deixa claro esse amor para todos nós, quando ele envia o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, para dar a salvação para as pessoas. O verbo aqui traduzido por haver Deus enviado ou haver enviado está também no perfeito e indica uma ação no passado, né? Deus mandou seu Filho ao mundo, só que os resultados podem ser sentidos no presente. O texto chama Jesus de Filho unigênito, uma expressão que João também usa no seu evangelho. Isso se aplica à realidade de que Jesus é singular. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, mesmo os cristãos são filhos de Deus, mas por adoção, por enxerto, porque fomos adotados em Cristo. O verdadeiro Filho de Deus que possui a natureza de Deus é Jesus. A ideia aqui é maravilhosa porque Deus envia parte dele mesmo, Deus envia alguém da natureza dele. Né? Não poderia haver nada mais precioso para que Deus poderia fazer para que pudesse salvar as pessoas. Ele envia o seu próprio Filho. Versículo 10 diz o seguinte: Nisto consiste o amor, não em que nós tínhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui, nós já vemos aqui, eu acredito que fica bem claro, que o amor não é só um sentimento. E identificar o amor só como sentimento não está certo biblicamente. O amor de Deus é algo que envolve sentimento. Sim, mas é algo que envolve também intelecto, é algo que envolve vontade e é algo que envolve também prática, que se manifesta na prática. Então é algo que envolve mais ação do que qualquer outra coisa. Por isso, João diz, olha, a prova de que Deus ama é que ele fez isso. Ele tomou essa atitude, essa iniciativa de mandar o seu próprio Filho. Enquanto a origem do amor está no ser de Deus, a manifestação do amor está na vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, esta é a primeira parte dessa carta. O que nós podemos aprender com isso? Vamos tirar algumas aplicações. Primeiro, o amor verdadeiro não é nosso, mas procede de Deus. E é o próprio Deus. É importante entender isso, é importante entender que o amor verdadeiro não é nosso, para que a gente entenda que ele tem características, primeiro, que nós não entendemos. Então, o amor de Deus não é como o amor humano.
geralmente quando uma pessoa ama outra, porque essa outra pessoa pode dar alguma coisa em troca para essa pessoa. O amor de Deus não, ele é incondicional. O amor de Deus não é causado, ele é espontâneo. Ele não ama porque a pessoa poderia fazer alguma coisa boa. Ele não ama porque anteviu que a pessoa faria algo. Não, a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Deus não teria motivos para amar. Ele ama então porque ele quer, ele não foi influenciado por algo externo. Nós, quando amamos, nós somos influenciados por alguma coisa externa, pelos nossos sentidos, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, por aquilo que sentimos. Nós somos influenciados sempre por alguma coisa. O amor de Deus, ele é não causado. O amor de Deus acontece porque ele quis amar. Está dentro do seu beneplácito, está dentro da sua própria vontade. Então, o nosso amor é apenas um reflexo bem rasurado, imperfeito do amor de Deus. Então é importante a gente entender isso, né, que o amor não procede da gente. Bom? E uma segunda aplicação é que o amor não pode estar dissociado dos outros atributos de Deus. O amor não pode estar dissociado dos seus decretos, de tudo que Deus faz. Então veja, se Deus é amor, e se Deus é justiça, e se Deus é luz, se Deus é santidade, quem decretou todas as coisas antes da fundação do mundo, inclusive a predestinação, foi o amor, mas também foi a justiça, mas também foi a luz. Então não podemos dissociar os atributos de Deus. A Bíblia fala sobre o inferno. E a Bíblia fala que haverá inferno para as pessoas que rejeitarem Jesus para todos sempre. Quem tomou essa atitude? Aquele que é amor, aquele que é justiça, aquele que é luz. Então, não devemos, na nossa mente, ignorar os atributos de Deus nele mesmo, preferindo alguns atributos e não aceitando outros. Devemos levar em consideração todos os atributos de Deus. Bom, vamos para a próxima sessão aqui, que nos mostra a motivação do amor. A motivação do amor aqui é a motivação do nosso amor. Então, por que nós devemos amar uns aos outros? A gente sabe que esse é um mandamento, ou é um cumprimento dos mandamentos, ou um resumo dos mandamentos. Devemos amar uns aos outros. Mas por quê? Então, o apóstolo João, versículo 11 até o versículo 16, vai nos dar os motivos, as razões. Qual deve ser a nossa motivação? Versículo 11 diz o seguinte: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, aqui já está a resposta. A motivação para amarmos uns aos outros deve ser o próprio amor de Deus. A motivação não está em nós, mas está no próprio amor de Deus. Acontece algo interessante na língua grega, que existem vários tipos de cláusulas, de frases, né, de orações condicionais. E essa é uma oração condicional de primeira classe, ou seja, João aqui não está duvidando do amor de Deus. Se Deus de tal maneira nos amou. Na verdade é uma afirmação. É como se ele dissesse, já que Deus nos amou de tal maneira, então nós devemos também amar uns aos outros. Essas afirmações nós não podemos esquecer que devemos entendê-las dentro do contexto dos falsos mestres, dos hereges. Os hereges desprezavam aqueles que tinham menos conhecimento, eles não amavam. Então eles demonstram não estar no amor de Deus, a não entender o amor de Deus através de Cristo, por isso eles não conseguem refletir. Este amor, então, é imposto sobre nós. Nós temos, então, obrigação de amar. Diante do amor de Deus, nós temos obrigação de amar uns aos outros. Versículo 12 diz o seguinte: Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Interessante João citar aqui, dizer essa frase, né? Ninguém jamais viu a Deus. Este versículo é bastante curioso, porque ele começa categoricamente que ninguém viu a Deus. Então, mesmo no Antigo Testamento, onde aparecem algumas pessoas tendo visões de Deus, não era Deus. Ou eram manifestações teofânicas, né? Coisas com forma de Deus, né? Modos de Deus se revelar, ou era o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então, fato é que ninguém jamais viu a Deus. E João vai explicar melhor isso
No seu evangelho, no capítulo 1º, versículo 18 do evangelho de João, ele diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Ele diz a mesma coisa que ele diz aqui. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que esteve no seio do Pai, este revelou a Deus. Em outras palavras, ele diz: ninguém pode ver a Deus se não for em Cristo. É Cristo que revela Deus. Mas nesse versículo ele diz algo bastante curioso. Ele não vai falar sobre Cristo, ele vai falar sobre nós. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado, completado, maturado. O que João está querendo dizer é que ninguém viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus pode ser visto de certa maneira em nós. Por isso o amor é algo tão precioso de ser praticado. Versículo 13: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, que nos deu do seu Espírito. Este verbo aqui, nos deu, está também no perfeito da língua grega, que é uma ação no passado, cujos resultados podem ser sentidos no presente. Então, ele nos deu do seu Espírito, esse Espírito permanece em nós. E chama a atenção esse texto pelo fato de João começar a incluir a Trindade aqui, explicitamente. Ele fala sobre o Espírito, ele fala sobre o Pai, ele fala sobre o Filho. Então, toda a Trindade está trabalhando em favor da salvação dos filhos de Deus. Deu do seu Espírito. Mas o importante aqui é entendermos que não há amor de Deus se não for pelo Espírito Santo. Ele é quem derrama este amor. E o apóstolo Paulo vai dizer em outro lugar, Romanos capítulo 5, verso 5, que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, este amor não pode ser produzido por nós. Ele não é uma característica que nasce no ser humano. Ele não é um atributo da personalidade, como nós costumamos dizer, tal pessoa é amorosa. Não. Este amor que a Bíblia diz, ele é algo que só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Versículo 14 diz o seguinte: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele fala aqui de características apostólicas, né? Os apóstolos viram realmente Jesus Cristo. Versículo 15: e aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O versículo 15 e 16 revela uma verdade importante e que poucas pessoas pararam para analisar, de que somente aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor pode estar no amor de Deus. Então as pessoas podem falar sobre o amor de Deus, podem usar argumentos para tentar, de repente, dar crédito ou justificar algum comportamento dentro das ideologias, dentro da política, mas fato é que a Bíblia dá características desse amor aqui. Esse amor não é qualquer amor. Ele está ligado, ele procede de Deus. Ele é manifesto através de Cristo. Ele não está desligado dos outros atributos. E ele, inclusive, está diretamente ligado com a confissão de Jesus Cristo como Salvador. De forma que versículo 15 e 16 provam claramente que aquele que não confessa Jesus Cristo como Senhor não pode ter esse amor. Diante disso, vamos às aplicações desse trecho. E eu destaco aqui duas coisas importantes para a gente, que é, primeiro, o amor de Deus na cruz nos lança uma obrigação. Então, assim, para resumir, né, as aplicações, né? A manifestação do amor de Deus na cruz nos obriga a abandonar o egoísmo e amar uns aos outros. Então, a ideia aqui é a gente amadurecer como cristãos. É a gente parar de se vitimizar. Porque o egoísmo faz com que a gente se vitimize. O egoísmo faz com que a gente comece a pensar o que as pessoas não fizeram por mim? O que fulano, ciclano deixou de fazer por mim? O egoísmo, ele traz esse pensamento ao nosso coração. Já o amor não. O amor, ele pensa de outra maneira. Ele faz com que a gente pense, o que eu deixei de fazer pelas pessoas? O que eu posso fazer pelas pessoas? O que eu posso fazer? Não aquilo só que eu posso receber. Então, a cruz de Cristo traz essa obrigação para todos os crentes, todos os filhos de Deus. E o amor é o principal elemento a ser buscado. Por isso que nos conflitos espirituais, nos nossos conflitos diários, na igreja,
Em todas as áreas da sociedade existem conflitos. Nós devemos lembrar-nos sempre do amor de Deus. Isso que estava acontecendo quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, e ele fala do amor como resolução de vários problemas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto havia vários problemas, vários pecados gravíssimos dentro daquela comunidade. E eles, ao invés de buscarem uma resolução bíblica, de acordo com a vontade de Deus, eles estavam buscando dons espirituais. Né? Alguns queriam profetizar, outros queriam falar em línguas, e havia ali uma disputa. Você pode ler lá do capítulo 12 até o capítulo 14 de 1 Coríntios. E Paulo diz no final do capítulo 12, eu vou mostrar para vocês um caminho melhor, algo melhor de se buscar. E ele começa a falar sobre o amor. E aí é o famoso texto do apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada teria, e assim por diante. Então, o amor é o principal elemento a ser buscado em qualquer situação. Vamos para a terceira parte desta carta. Essa parte é uma parte menor. Versículo 17 até o versículo de número 20. Nesta parte, o apóstolo João ele procura mostrar alguns efeitos do amor na prática. Então, ele vai falar sobre dois elementos principais. O primeiro elemento é o elemento do julgamento de Deus. Se Deus é amor, como deveríamos encarar o fato de que Deus um dia vai julgar o mundo? A outra questão é, se Deus é amor, o que eu devo fazer em relação ao meu próximo? Então ele vai trabalhar aqui elementos mais práticos tirados daquilo que ele vem ensinando sobre o amor. Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Veja, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, no dia que Jesus voltar, for julgar todas as coisas, mantenhamos confiança. A palavra aqui diz respeito à liberdade, à ousadia. Né? Tenhamos confiança, ousadia em relação ao juízo futuro. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Obviamente, este verso de número 18 deve ser entendido dentro desse contexto de juízo. Ou seja, nós não tememos comparecer diante do juízo de Deus, porque Deus nos ama e nós amamos a Deus e os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que não vamos passar por momentos difíceis aqui e ter medo de muitas coisas. E isso não quer dizer também que não devemos temer ao Senhor, porque no Antigo Testamento, principalmente, mas também no Novo, a Bíblia fala diversas vezes que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então existe algo positivo no temor do Senhor. A Bíblia ainda vai dizer que os ímpios não temem a Deus. Então veja, uma reverência, o temor a Deus é uma característica de uma pessoa crente. Mas a segurança e a confiança de que Deus há de nos perdoar em Cristo, inclusive diante do seu julgamento, também é uma característica de uma pessoa crente. Essas duas coisas estão dentro do cristão. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai mostrar que o amor é a única das grandes virtudes que permanece até mesmo no dia do juízo. E depois, ele vai dizer que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Imagine o dia do juízo. Ninguém vai precisar de fé, porque todo mundo vai estar vendo Deus, né, em Cristo Jesus. Ninguém vai precisar de esperança, pois aquilo que é esperado já vai estar presente. Mas os filhos de Deus vão usufruir do amor, porque será necessário no dia do julgamento, quando Deus irá julgar os ímpios e absolver os seus filhos de uma vez por todas. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus não é resultado do nosso amor, como se nós tomássemos a iniciativa. Ele escolhe primeiro, Ele ama primeiro, e quando amamos é porque Ele já nos amou. É um resultado. Versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso nos traz as seguintes aplicações. Primeiro, o amor nos dá confiança futura. Há muita gente que tem dificuldade de ter certeza da salvação
porque olha para si mesmo e não tem segurança. Se nós olharmos para nós mesmos, é claro que não teremos segurança, porque nós somos pecadores. Mas a ideia é de que devemos olhar para o amor de Deus, devemos nos arrepender de nossos pecados verdadeiramente e olhar com confiança para o amor de Deus que nos absolverá, como o apóstolo Paulo diz, Jesus Cristo que nos livra da ira futura. O sangue de Jesus é poderoso para tudo isso, temos esperança futura. O amor de Deus e o amor aos irmãos também são coisas inseparáveis. Não há como amar a Deus e não amar os irmãos. Não há como amar verdadeiramente os irmãos sem amar a Deus. São coisas inseparáveis. Se alguém alimenta o ódio, João trabalha muito com preto e branco, né? Essa questão da dicotomia, né? Duas coisas, ou é uma coisa ou é outra. É claro que isso é verdade, mas devemos levar em consideração o contexto todo da Bíblia e reparar que muitas vezes caímos no erro de não amar. O que nós devemos fazer? Devemos procurar viver em amor. Então a ideia é de persistência aqui. Não devemos persistir em viver no ódio, pois isso demonstra que nós não amamos a Deus, que não estamos no amor de Deus. E o último trecho, o último subtópico desta carta, está no versículo 21, já do capítulo 4, até o versículo 4 do capítulo 5, e diz o seguinte: e agora, nesse trecho, o apóstolo João vai fazer mais uma vez, já fez isso anteriormente na carta, vai fazer mais uma vez a ligação entre mandamento e amor. Né? Mandamento, obediência e amor. Mostrando assim aquilo que falamos no começo deste estudo, que este amor aqui bíblico não é não é o amor relativo, não é o amor leviano, ele está sim dentro do contexto da obediência a Deus e dos mandamentos de Deus. Versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, é um mandamento. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Interessante isso porque João coloca aqui a crença no tempo presente e o que é nascido de Deus no tempo perfeito, que é uma ação realizada no passado e os resultados estão no tempo presente. Demonstrando então que quando eu creio é porque eu já nasci de Deus. Não o contrário. Eu não creio para nascer. A pessoa não crê em Deus para nascer. A pessoa crê em Deus porque já é nascido de Deus. E os tempos verbais do texto grego aqui ajudam muito nesse sentido. Lembrando que crer aqui não é só acreditar, mas crer aqui é usado no contexto bíblico de confiança, de um comprometimento pessoal com Cristo. Então, aquele que tem confiança em Cristo, que tem um comprometimento pessoal em Cristo, ele é nascido de Deus. Né? E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que é nascido. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Veja que João ele vai dando vários testes, né? Em sua carta. A carta de João está cheia de testes. Então ele vai dizer, ó, aquele que é filho de Deus, ele deve amar, aquele que é filho de Deus, ele obedece os mandamentos, aquele que é filho de Deus, ele crê em Jesus Cristo, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, e ele vai mesclando tudo isso, porque tudo isso diz respeito a uma coisa só. Afinal de contas, diz respeito a características de quem é nascido de novo. Então, quem é nascido de novo, ama. Quem é nascido de novo, crê em Jesus Cristo. Quem é nascido de novo, obedece os mandamentos e assim por diante. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, olha só. Muita gente diz que ama Jesus, mas não está se importando com os mandamentos de Jesus. Então, Jesus deu vários mandamentos. Inclusive, um dos mandamentos que a gente deve considerar como mandamento, porque tudo aquilo que é ordenado na Bíblia, e é para todas as igrejas de todas as épocas, é mandamento. Por exemplo, congregar. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Isso é um mandamento. Então, o texto está dizendo que quem ama a Deus, é impossível que uma pessoa que diga amar a Deus, ou diga viver no amor de Deus, e não ligue, ignore os mandamentos de Deus. Então, nisto conhecemos, versículo 2, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Versículo 3, porque este é o amor de Deus. Olha só que interessante. Que guardemos os seus mandamentos.
Muito interessante isso. Se a gente pegar aquele versículo que a gente leu agora há pouco, João dizendo, Deus é amor, né? As pessoas, como eu disse, usam muito este versículo. Olha, Deus é amor. Mas nós deveríamos nos lembrar de todo o contexto. Inclusive no versículo 3 que diz que este amor, né? Porque este é o amor de Deus. Este mesmo Deus que é amor, demonstra esse amor e nos ensina o que é este amor. E uma das coisas que esse amor se relaciona é com a guarda dos mandamentos. Versículo 3 novamente, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, quer dizer, não são difíceis de praticar. A que mandamentos ele está se referindo? Nós vamos falar um pouco mais à frente aqui nas conclusões a respeito disso. Mas na Bíblia existe uma série de mandamentos. Existem mandamentos de ordem civil, outros de ordem cerimonial, que eram aqueles mandamentos relacionados aos sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento, sacrifícios de animais que eram exigidos antes de Jesus Cristo vir. E existem mandamentos morais, que são para todas as épocas. Então, os mandamentos civis são bons e seria muito bom que todo governo seguisse os mandamentos civis da Bíblia. Mas eles não são para a igreja, porque a igreja não é um Estado. Os mandamentos cerimoniais cessaram, porque Jesus Cristo veio. Mas os mandamentos morais, eles continuam. A Bíblia ela vai repetir todos os mandamentos. O Novo Testamento vai repetir todos os mandamentos do Antigo. Em relação aos mandamentos morais. Então, Jesus Cristo ainda vai dizer que ele veio para cumprir a lei. E Jesus vai falar sobre a obediência aos mandamentos várias e várias vezes. Então, não há uma separação brusca, como alguns pensam, especialmente os dispensacionalistas, pensam entre Antigo e Novo Testamento ao ponto de os mandamentos morais não servirem mais para o Novo Testamento. O resumo destes mandamentos morais são os 10 mandamentos. E o resumo dos 10 mandamentos é o mandamento do amor. Veja, resumo, não substituto. É o resumo. E por que esse texto então está dizendo que esses mandamentos não são penosos? Que guardar os mandamentos de Deus não é algo penoso. Eu vou listar algumas razões aqui. Primeiro, por causa do caráter dos mandamentos de Deus. Jesus ele não exige alguma coisa de nós, assim como os religiosos da época dele exigiam. Apesar de Jesus também ser um religioso. Ele veio dentro de uma religião, estabeleceu um livro de regras, estabeleceu cerimônias, estabeleceu um objeto de adoração. Isso é religião. Mas, ao contrário dos falsos religiosos da época de Cristo, ele não exigia coisas penosas. Os falsos religiosos exigiam demais aquilo como um método de salvação. Então, nesse sentido, por causa do caráter dos mandamentos de Cristo, eles não são penosos. A outra questão também é que os filhos de Deus são capacitados por Deus através do Espírito Santo, pela fé, para cumprirem os mandamentos. Paulo diz várias vezes que o fato de a gente estar no Espírito nos torna livres, né, de retornar à escravidão do pecado. E o que é a escravidão do pecado, senão a quebra dos mandamentos? Eles não são penosos também. Um terceiro motivo é porque a base do nosso relacionamento com Deus não está na observância da lei. Os mandamentos são importantes, deveremos observá-los e buscar guardá-los com todo o nosso coração, mas devemos entender também algo importante. Não somos salvos por isso. Porque se fôssemos salvos pela guarda dos mandamentos, todos estaríamos perdidos. Só Jesus pôde cumprir todos os mandamentos. Só Jesus pôde fazer isso. Ninguém mais. Não há um ser humano sequer que não quebre a lei de Deus. Então, a base para o relacionamento com Deus não é a lei, não são os mandamentos, mas é a graça. Então, por esses três motivos, os mandamentos não são penosos. Por causa do caráter deles, porque nós somos capacitados a obedecê-los e porque eles não são a base do nosso relacionamento com Deus, mas é a graça de Deus. E glória a Deus por isso. Versículo 4 diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa confiança em Deus, nossa fé em Deus, faz com que a gente vença o mundo, que é descrito nesse trecho aqui, nessa carta, com diversas características. Esse mundo aqui é o sistema de coisas que não vai de acordo com a vontade de Deus. Então, o mundo aqui é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os falsos profetas, a mensagem deles e assim por diante. Nós podemos vencer essas coisas pela confiança em Deus. Vamos então à aplicação deste trecho. Bom, nós temos duas principais aplicações importantes, que é, primeiro, o verdadeiro amor
se evidencia na obediência aos mandamentos de Deus por meio da fé. Então, se alguém diz amar a Deus, ou se alguém diz que acredita no amor de Deus ensinado na Bíblia, ou se alguém diz que acredita que Jesus ensinou o amor, então deveria entender também que o verdadeiro amor se evidencia na obediência aos meus mandamentos. Jesus disse, né? Aqueles que guardam os meus mandamentos são aqueles que me amam. E o verdadeiro amor reflete o caráter de Cristo. Então, quem ama deveria procurar fazer aquilo que Cristo fez. O que Cristo fez em relação ao comportamento? O que ele procurou fazer? Então, quem ama deveria agir, ou quem quer amar com o amor que a Bíblia ensina, com o amor de Deus, deveria procurar como exemplo a Jesus Cristo. Bom? E coloquei uma tabela aqui para mostrar como que o amor, o mandamento do amor, ele não substitui os demais mandamentos. Até porque o mandamento do amor também estava no Antigo Testamento. Jesus, quando fala amarás a Deus de todo o coração, é uma citação de Deuteronômio. Então, ele não é um substituto. Sim, ele é, vamos dizer, a base dos mandamentos. Os mandamentos devem ser feitos em amor. E nós podemos dizer, de certa forma, que aquele que ama vai querer obedecer os mandamentos. Por exemplo, aquele que ama a Deus, quem diz amar a Deus, vai querer fazer o quê? Não vai ligar para Deus? Não vai ligar para o que Deus diz? Não, ele vai querer adorar somente a Deus, que é o primeiro mandamento, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o domingo, o dia do Senhor. E aquele que ama o próximo com o amor de Deus, o que ele vai querer fazer? Vai querer obedecer os itens da lei de Deus relacionados ao próximo. Honrar o pai e a mãe e todas as autoridades, não assassinar, não adulterar, não furtar, não mentir, dizer falso testemunho e não cobiçar. Então, os mandamentos de Deus, eles estão... o mandamento do amor está interligado com os demais mandamentos. Ele não é autônomo. Por quê? Porque os demais mandamentos refletem a vontade de Deus. E o próprio Deus é amor. Então não podemos desvencilhar, não podemos entender que o amor de Deus é algo isolado ou de acordo com o que as pessoas pensam, né? Que é só um sentimento de tentar ajudar uma pessoa. Se nós pensássemos assim, nós iríamos distorcer o conceito de amor. Uma pessoa diria o seguinte: eu amo meu filho, então se eu amo, eu vou tentar fazer com que ele seja feliz em toda e qualquer circunstância? Não. O verdadeiro amor, ele vai censurar muitas vezes, ele vai dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado, porque ele visa a felicidade maior, não a felicidade momentânea. Então o verdadeiro amor está incluso dentro de um padrão moral, ético, o amor bíblico, e não só de ser feliz a todo custo. Hoje as pessoas acreditam em qualquer forma de amor. Essa palavra é uma palavra muito usada. Elas dizem que aquilo que te faz feliz não é errado. Se uma coisa te faz feliz, não é errado. Eu me lembro até de um meme que tem exatamente essa frase, né? Faça aquilo que te faz feliz. Aí tem a cara do Hitler lá, alegre, né? Ouvindo, porque aquilo que fazia ele feliz é matar as pessoas. Então não é tudo que faz uma pessoa feliz que deve ser feito. A gente tem que ter um senso de ética, né? Certo e errado. Então o amor de Deus está dentro desse contexto também. Outra questão é quando Paulo fala do amor de Deus, um texto muito conhecido de 1 Coríntios, ele vai dando características desse amor e dizendo que esse amor é paciente, é benigno, né? Não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não é soberbo, não se conduz inconvenientemente, com grosseria, com atitude inadequada, não procura seus interesses, não é egoísta, não se exaspera, não se ressente do mal, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Como saber a diferença entre verdade e injustiça? Paulo está falando isso dentro do contexto da Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz que é injustiça, nós devemos nos entristecer quando acontece. Aquilo que a Bíblia diz que é justiça, nós devemos nos alegrar quando acontece. Versículo 7. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Essas então são as características aí do amor de Deus. Portanto, o que nós aprendemos hoje? Através desse trecho, né, que a gente subdividiu aí em quatro subtrechos, né, ou subperícopes, nós aprendemos que aqueles que são filhos de Deus devem rejeitar o mundanismo. E eu tentei colocar aqui um resumão, né, de tudo isso, todo esse trecho.
que o resumo seria: os crentes, né, os cristãos são filhos de Deus, nascidos de cima. Os filhos de Deus são amados por todos os que amam a Deus. Os que amam a Deus guardam também os seus mandamentos. Guardam os seus mandamentos porque vencem o mundo, e vencem o mundo porque são cristãos nascidos de cima. Então, o centro da questão é ser nascido de cima. Será que você já teve um encontro com Jesus Cristo? Se você não teve, eu convido você a olhar para o amor de Deus. Neste texto, do nosso texto, 1 João capítulo 4, verso 10. Nisso consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em pecado é a condição em que cada ser humano sem Cristo se encontra. Cada ser humano sem Cristo está caído em pecado. Jesus veio morrer não para dar um exemplo somente, não para fazer uma atitude interessante, mas ele veio porque era necessário. Só havia esse modo de aplacar a ira de Deus, a justiça santa de Deus. Jesus vem então para salvar pecadores. É necessário então que entendamos que toda a raça humana já nasce em pecado e precisa então entregar-se a Jesus Cristo para que a salvação seja aplicada no seu coração pelo Espírito Santo. Outra coisa que esse texto ensina, que Cristo toma o lugar de pecadores, dos pecadores. Ele recebe a ira que estava destinada a nós. Ele sente agonias, mesmo sem merecer e sem ter feito nada de errado, agonias no seu corpo e na sua alma. Ele sente angústias infernais no seu ser. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o verdadeiro amor. Não há outra demonstração maior de amor. Então, entregue-se a Jesus Cristo e que Ele habite junto com o Pai no seu coração e você vai poder usufruir deste amor maravilhoso de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse trecho das Escrituras. Obrigado, ó Pai, porque Tu enviaste o Teu Filho como demonstração máxima de amor para nos perdoar de nossos pecados. Obrigado porque nunca poderíamos alcançar a salvação pelas nossas obras, pois somos pecadores, Senhor, e falhamos em relação à Tua lei muitas e muitas vezes. Mas obrigado, Senhor, por nos fazer nascidos de novo e nos dar condições de lutar para nos lembrar, para obedecer os Teus mandamentos, ainda que falharemos, como o Senhor mesmo disse. Ó Deus, todavia nos alegramos ainda mais, porque a base do nosso relacionamento com o Senhor é pela Tua graça. A Tua palavra nos diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Se há alguém que está nos ouvindo que ainda não se converteu ao Senhor, que não entendeu esse amor, que não o aceitou como único e suficiente Salvador, que o Senhor adentre esse coração agora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você tenha então um ótimo domingo, um ótimo fim já de semana. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais.